Bullying, o que é isso? É o título da lição 11 na classe dos pré-adolescentes. Estamos falando sobre preservando os valores cristãos. Essa é a lição 11. Lição 12 vai falar sobre o cristão na escola. Lição 13 é namorar. Agora não, afinal de contas, estamos falando aí para uma faixa etária de 11, 12 anos. E por último falaremos sobre a Bíblia e o dinheiro, tá? Então, não deixe de se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui na descrição tem minhas redes sociais. Você conhece no meu Instagram minhas viagens, ministrações da Palavra de Deus e mensagens que a gente deixa lá. E também você conhece a nossa família, enfim, as nossas viagens. E o primeiro link na descrição é do inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento para professores da escola dominical que querem melhorar a sua atividade na EBD, que querem aprimorar, que querem investir no conhecimento. Nesse treinamento eu vou te ensinar a preparar uma aula, planejar uma aula, a aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula. E principalmente o que para mim é assim muito legal, que é você vai aprender a diversificar sua forma de dar aula. Você vai dar aula e você vai propor aos alunos, você vai ajudar os alunos a interagirem mais com a aula com total segurança, tá? Então é aquela aula onde o aluno faz anotações, onde o aluno faz perguntas, onde o aluno participa mais. Tudo isso muito mais, com 70% de desconto no preço de lançamento. Adquira já, invista no seu ministério e invista na continuidade do nosso trabalho por aqui também. Olha só, bullying, o que é isso? O texto, a lição de hoje está em Provérbios 17:5 e 30, verso 17. A Bíblia diz: é melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos, tá? Então hoje nós vamos falar do bullying, tá? Que no inglês, na língua inglesa, bullying vem de uma mistura de bullying, que é valentão, e que acrescentado do no inglês aponta continuidade. Então é uma prática contínua de atos violentos, não é? Que podem vir aí de maneira física ou psicológica para intimidar, para humilhar a outra pessoa. Primeira perguntinha para você responder aí. Você sabia que geralmente quem pratica bullying está apenas repetindo algo que fizeram com ele? Então, veja que a vítima de bullying, por que ela é vítima? Porque exatamente ela não tem como reagir. Ela não tem força para reagir, não tem tamanho para reagir. E por isso que ela vai sofrer o bullying, porque senão não seria bullying, né? Então, o bullying é alguém que se coloca numa posição de valentia e, por que não dizer, de covardia, tá? Então, vamos associar bullying não à valentia apenas, mas à covardia. Não é porque Davi era valente e não praticava bullying. Então, a valentia não necessariamente ela tem esse aspecto negativo do bullying, tá? Então, na verdade, é um covarde que já sofreu isso em outro momento, e aí quando chega num ambiente onde ele percebe que existe ali alguém que não representa ameaça para ele, então ele passa a ameaçar essa pessoa. Então aquilo que a pessoa que pratica o bullying, o adolescente que pratica o bullying, ele não pôde fazer quando ele sofreu, então ele não faz com quem fez bullying com ele. Ele procura uma outra pessoa para fazer bullying com ela. Porque o bullying, ele traz essa questão de alguém que é covarde, mas também valente o suficiente para ameaçar alguém. E a ameaça só ameaça quando o outro não pode revidar, quando o outro não pode reagir, certo? Bom, então, o bullying é um problema cotidiano em escolas, faculdades, trabalho, até no ambiente familiar, tá? Agora, a palavra de Deus é muito clara que quem ama os outros não faz mal a eles. O agressor é uma pessoa que ama provocar dor nos outros. Tá? Então isso é completamente contrário aí à palavra de Deus. Isso não condiz com o caráter cristão. Tá? Então, novamente, existe aí uma questão de valentia com covardia. Também, afinal de contas, a pessoa agredida,
ela não pode reagir, então é covardia, não é? O valente de verdade, ele enfrenta quem está no mesmo nível que ele. Quando a pessoa enfrenta quem está no seu nível, ela está agindo de forma covarde, porque o outro não tem como se defender. Bom, o bullying danifica as emoções da vítima, além do que se imagina. Nos dias atuais, há muitos adultos, olha só, confirmando o que eu acabei de falar, que carregam traumas por conta do bullying sofrido durante a infância e adolescência. Se você é ou já foi vítima desse tipo de violência, busque ao Senhor, Ele tem o poder de restaurar as suas emoções. A gente precisa aprender que a gente não pode mudar o outro. Tá? O que eu aprendo com José, eu aprendo com Davi, é que a gente não pode mudar o outro. Quem podemos mudar? A nós mesmos. Quem que nós podemos tornar mais forte? O outro ou nós? Nós. Então, uma das coisas que nós precisamos ensinar aí para essa turminha também é que traumas fazem parte da vida. Essa não é a geração mais traumatizada. Os traumas sempre fizeram parte da vida. Agora, cabe a nós definir a extensão do trauma. E eu defino a extensão do trauma de acordo com a minha reação. Quando eu sofro bullying, eu posso reagir? Não, senão não seria bullying. Eu não tenho como reagir. Mas a minha reação interna pode não ser a que o outro espera. A minha reação pode ser diferente. Talvez eu possa mudar de lugar. Talvez eu possa me preparar mentalmente para aquele momento que é chato. Mas eu preciso de uma forma mental, emocional. Eu preciso decidir desde cedo que eu não vou permitir que alguém destrua o meu emocional. Principalmente se eu enxergar que aquela pessoa que quer destruir o meu emocional, ela está com o emocional destruído. Ela está falando e fazendo o que fizeram com ela. Ela está falando e fazendo o que ela é, não o que eu sou. Então, eu acho fantástico na história de José, porque por 2 vezes a Bíblia diz que os irmãos de José o odiavam. E José mantém a linha. José mantém a classe. Eu ensinei isso para os adolescentes domingo passado, eu disse para eles em uma outra aula, mas eu disse para eles que os irmãos de José o odiavam cada vez mais porque não sabiam lidar com a gentileza de José, com a educação de José, com a elegância de José. Eles não sabiam. Por quê? Porque o violento, isso aqui é muito interessante. A pessoa violenta e covarde, eu quero sempre associar a violência com covardia, neste caso do bullying, ok? Porque a valentia com covardia, a valentia saudável, ela é o contrário, ela protege, ela não agride. Ela abraça, ela não ameaça, ok? Mas o violento, ele, quando age com violência, o que ele espera de reação? Violência. Como que você quebra um ato de violência? Com violência? Eu lembro de um ditado que eu aprendi na adolescência, na infância, é muito normal, isso que era violência gera violência. Depois veio gentileza gera gentileza. Então a melhor maneira de você quebrar um ciclo de valentia doentia, misturada com covardia, é com a gentileza. Porque se vier violência, você devolver violência, vai gerar mais violência. Por quê? Porque quem vem com violência, ele espera uma reação violenta. E ele vem com a violência, espera uma reação violenta. E ele já espera para contra-atacar com uma outra ação mais violenta. Então, vira um. Quando a pessoa vem com violência e você responde com gentileza, ela não está preparada para gentileza. A pessoa não está preparada para uma resposta branda. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Por quê? Porque a pessoa não está preparada. Ela só está preparada para dar um soco, tomar outro e revidar com um pontapé, com uma voadora. Quando ela dá um soco e recebe um abraço, você desmontou ela. Porque ela não está preparada para ser abraçada. Ela não está preparada para uma palavra bonita a respeito dela. Então, a gente tem que olhar o bullying do ponto de vista de um ciclo. E a maneira de fechar esse ciclo é tratando também quem agride. E nós vamos pensar que a gente está falando aqui para pré-adolescentes, ou seja, nós estamos falando de crianças. Imagina você tratar uma criança simplesmente como agressor de 10 anos. Você vai fazer o que com ela? Vai prender ela? Você vai
deixá-la completamente desvirtuada emocionalmente. Não, é preciso sentar. Por isso que a melhor maneira de combater o bullying é uma roda de conversa. É mostrando de maneira psicológica como que uma palavra pode ferir o outro, mas também ouvindo para perceber que geralmente ali no meio daquele ambiente onde o bullying está sendo praticado, você tem muita gente ferida, muita gente traumatizada, que não sabendo lidar com as próprias feridas, fere o outro. Não sabendo tratar e lidar com os próprios traumas, traumatiza o outro. Entende? Então é preciso ter aí um equilíbrio e ter uma conversa mais ampla do que simplesmente vamos criar leis e vamos prender todo mundo, porque nós estamos falando aqui de crianças. E nessa idade, muito provavelmente, eu afirmo com tranquilidade, eles estão repetindo o comportamento que eles veem na sociedade, eles veem dentro de casa, certo? Então a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Muito bem. E aí, de uma maneira preventiva, a palavra de Deus ela vai nos ajudar, que é o tópico 2 tem esse título maravilhoso: quem ama não faz mal ao próximo, tá? Quem ama não faz mal ao próximo. O amor de Deus em nossa vida se revela por meio de nossas ações, porque o próprio amor de Deus foi revelado por meio de ações, né? Porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que deu o seu filho. Então, é amor na prática. Então, quem ama deseja o bem. Não apenas deseja o bem. Amar não é apenas desejar o bem, é construir o bem. É construir um bom ambiente. Quem ama não zomba do próximo. Quando um agressor estiver zombando ou intimidando um dos seus colegas, mesmo que você não seja uma pessoa próxima, você não deve concordar ou pensar que é normal. Então, assim, é muito normal as pessoas rirem quando alguém está tirando sarro do outro. Mas é preciso pensar, e se ele estivesse tirando sarro de mim, seria legal? Seria interessante? Então, não é nem uma questão de cristãos ou não, é uma questão de humanidade. Então, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando faz o que é certo. Então, não importa se às vezes até é uma modinha, né? Tirar sarro de uma outra pessoa, tirar sarro da condição física dela, do porte físico, do tamanho, tirar sarro do cabelo, enfim. O servo de Deus, além de não concordar com a maldade, deve trabalhar pela justiça, né? Então, ao invés de nós tirarmos sarro da diferença de alguém, que tal nós aprendermos a valorizar, né, as qualidades das pessoas, né? Então, ao invés da gente tirar sarro daquilo que é diferente no outro, porque nós somos diferentes, o cabelo é diferente, o nariz é diferente, o olho é diferente, não é? A orelha é diferente, o tamanho é diferente, né? Então, é preciso ensinar que quem se aproveita daquilo que é um defeito, porque não é um defeito, é uma diferença, né? Então, quem se aproveita daquilo que pensa que é um defeito no outro, é uma pessoa rasa demais, ela é superficial demais, né? E aí, nessa idade, é uma questão cultural. Então, nessa idade, a gente precisa levar em conta o ambiente que nós estamos inseridos. Mas é também uma idade boa para aprender. Então, ao invés de tirar sarro do amiguinho, porque ele é diferente, tem uma cor de cabelo diferente, um tipo de cabelo diferente, mas espera aí, no que ele é bom? Ah, ele é uma pessoa legal. Ah, ele é bom em matemática. Ah, ele é bom em futebol. Ah, ele é bom em mexer com computador e tal. Poxa, por que você não valoriza isso, que ele é bom? Ao invés de tirar sarro de algo só porque ele é diferente e tentar diminuí-lo, isso é covardia. Por que diminuir o outro? Entende? Então aí entra todo um complexo de inferioridade, porque quem tem complexo de inferioridade, ele quando percebe alguém que é melhor que ele em alguma coisa, ele vai dar um jeito de humilhar essa pessoa para ver se ele fica por cima. Mas isso é coisa de gente pequena no sentido intelectual e mental mesmo, tá? Então a gente tem que se antecipar a isso, né? Ter uma atitude mais positiva nesse sentido. Nesse sentido é legal fazer eventos onde celebram o quê? As habilidades das pessoas. Então a gente precisa aprender a aplaudir as pessoas. É engraçado, né? A gente tem um ambiente de bullying onde questões diferentes são
tratadas com desdém, desprezadas e tal. Só que quando alguém faz algo certo que a gente vai aplaudir, a gente tem vergonha, meio que medo de aplaudir. Mas para pensar comigo que num ambiente onde a gente aprende a celebrar o outro, a aplaudir as habilidades do outro, não vai ter bullying. Não vai ter bullying. Por quê? Porque eu estou torcendo pelo meu amigo. Se eu não estou torcendo por ele, porque eu não conheço ele, mas eu torço pela habilidade dele. Entende? Então eu acho que uma das maneiras, fica aqui a dica para escolas, para igrejas, para famílias, eu acho que uma das maneiras de você tratar a questão do bullying é elevando as habilidades e é criando um ambiente onde as habilidades são desenvolvidas e aplaudidas. Ou seja, um ambiente onde as pessoas aprendam a aplaudir o sucesso do outro, aprendam a aplaudir as virtudes do outro, porque neste ambiente não dá para florescer o desprezo, a injúria, a agressividade, a covardia, entende? Por quê? Porque é um ambiente permeado pelo quê? Pela felicidade com o sucesso do outro. Então, pensa nisso, tá? Então é muito importante não se deixar contaminar pelo bullying, tá? A gente tem esse texto aqui de 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes, tá? Então, o verdadeiro cristão, ele não compactua com o pecado. E é sempre bom a gente perguntar, acho que é Filipenses, deixa eu ver aqui, Filipenses, ele fala algo aqui muito legal, que nós, enquanto cristãos, precisamos pensar, que ele fala aqui em Filipenses 2, não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então você acha que Cristo Jesus, ele praticaria bullying contra alguém? Né? Então é só fazer essa pergunta enquanto cristãos. Se todas as pessoas não devem praticar o bullying é algo feio, bullying é algo desumano, o cristão ainda mais. Por quê? Porque Cristo não fez e jamais faria isso com qualquer pessoa, tá bom? Já se inscreveu no canal? Ainda não, crente? Inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Neste dia 8 de dezembro, nós completamos mais um aniversário. Quantos anos será que o presbítero Denis completa nesse 8 de dezembro? Você sabe? Você, pelo menos, imagina? Fala para nós aqui nos comentários. E não esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. É um treinamento inédito, 70% de desconto no lançamento e que vai dinamizar aí o seu ministério como professor da escola dominical. Eu amo dar aula. Você ama dar aula? Então, quem ama o que faz, aprimora, melhora, amadurece, não é? Investe, enfim. Tópico 3, o amor que acolhe os irmãos. A palavra de Deus instrui que o amor não se resume a sentimento, tá? Então ele precisa ser demonstrado por meio de ações. Então o amor não é meramente um sentimento, é também um sentimento. Mas o amor, ele é uma escolha diária, tá? Ele é uma escolha diária. O amor não faz acepção de pessoas. Uma das formas de combater o bullying é aprender a praticar justamente o que é contrário ao bullying. A prática de Deus ensina que Deus não faz acepção de pessoas. O bullying é uma forma de tratar o próximo com desprezo em razão de características físicas ou psicológicas. Isso contraria o evangelho, porque Deus não faz acepção de pessoas para tratar, para receber, ok? Para ser educado. Isso não tem acepção de pessoas. Né? O mínimo que nós devemos ter com as pessoas é o quê? É respeito, tá? Jesus, mesmo sendo filho de Deus, também sofreu agressões. Os evangelhos relatam que o Senhor era desprezado, zombavam dele, os judeus o acusavam de se intitular rei em lugar de César, até os seus irmãos não acreditavam nele, certo? Isso mostra que o Senhor entende como a gente se sente, tá? Então,
Nós, nesse sentido, precisamos o quê? Nos fortalecermos, tá? Tinha um ditado antigo que diz assim: o que vem de baixo não me atinge. Bullying, intimidação, ameaça é atitude de gente baixa, de gente medíocre. Essa é a palavra mesmo, né? Então, quando você lembra que eu disse, nós não temos como controlar o outro. Por isso que a gente precisa trabalhar nos próximos anos muito de saúde emocional. Isso está na palavra de Deus. Por quê? Porque hoje até mesmo o fato de ser cristão vira motivo de chacota. E aí muitos alunos, eles acabam escondendo a sua fé, porque sabem que se revelar a sua fé na escola, vão usar isso. Usava isso comigo já naquela época. Então quer dizer que você é crente? Então vamos ver se é crente mesmo. Vamos ver se é crente mesmo. Eu lembro, falando aqui com vocês, eu lembro. As pessoas virem zoar a gente, brincar, intimidar, ameaçar, chamar pra briga, usando essa questão. Então agora você é crente, então? Então vamos ver se é crente mesmo. Então, nós, enquanto cristãos, temos ainda mais um agravante, que é a nossa fé, que será usada cada vez mais para pessoas, para nos ameaçar, para nos intimidar. Então nós precisamos o quê? Não apoiar nenhuma desse tipo de prática. Então, tipo, ou como que a gente pode dizer? Ou é que eu tenho que tomar cuidado, porque a gente está falando aqui para uma classe que vai falar para, né? Mas enfim, proteger de alguma forma, tirar a pessoa daquele ambiente onde ela está sofrendo isso. Vai lá na escola, então vamos fazer aqui um grupo de 5 amigos e vamos mandar todo mundo junto. Porque o valentão, ele só é valentão se ele perceber que ele pode ganhar ali o jogo, a disputa. Então ele sempre vai praticar contra um. O valentão de forma negativa, valente e covarde, ok? Mas se ele vê um grupo, fica mais difícil ser valentão contra um grupo inteiro, né? Mas mais do que isso, nós precisamos de inteligência emocional. Nós precisamos de ter uma mente saudável, para que a gente não se coloque no lugar de vítima, para que a gente não desça ao nível que a pessoa quer nos colocar. Lembra de Davi? Eu amo a história de Davi. E eu falei de José, agora eu termino falando de Davi. Davi nos dá uma grande lição, porque o que Golias comete contra Davi, entre outras coisas, né, era um bullying. Afinal de contas, humanamente falando, Davi representava ameaça para Golias? Não, gente. Davi tinha como, humanamente falando, Davi tinha como vencer Golias? Claro que não. É um menino contra um gigante. E o gigante blasfema contra Davi. O gigante chama Davi de cachorro. Chama Davi de criança ao dizer: sou eu algum cão para vir contra mim com pedra, com vara? Tipo assim, isso aí é uma criança. Vai tacar a pedra num cachorro? Isso é uma criança, isso aí. Isso não tem nem tamanho. Mas Davi não se deixou abalar. Então, já que eu não posso controlar o outro, já que eu não posso ensinar o outro a mudar, obrigá-lo a mudar, eu posso preparar a minha mente para que as palavras de ofensa não me ofendam. Ou seja, para não dar ao outro o que ele espera de mim. Ele espera que eu ou me vitimize, ou ele espera que eu revide, reaja. Mas quando eu controlo a minha mente, eu controlo a minha reação e eu controlo a extensão do que o outro está falando sobre mim. E se eu entendo que o que o outro fala sobre mim é muito mais sobre ele do que sobre mim, ele está abrindo a... Lembra que a Bíblia fala assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Então o que o outro diz sobre mim, muitas vezes é o que disseram para ele, muitas vezes é como ele se sente. Portanto, muitas vezes é uma fuga.
eu concluo voltando lá para a história de José. O mais lindo na história de José é o seguinte. Gente, no mundo, cria a lei e põe na cadeia. Na Bíblia não funciona assim. Na história de José é lindo, sabe o quê? Que Deus mudou não apenas a história de José, Deus mudou a história de todos os seus irmãos. Deus abençoou não só a vida de José, mas através de José, Deus mudou a vida até daqueles que o desprezaram, que o odiavam. Então, como cristãos, nós precisamos aprender, no momento que nós estamos vivendo, precisamos aprender que pessoas, por conta do pecado... Gente, se cristão faz coisa errada, imagina o ímpio. Primeiro. Segundo, estamos em um ambiente dominado pelo maligno. Então, como cristãos, precisamos ter uma inteligência e uma saúde emocional. Para nós não baixarmos a cabeça quando formos ameaçados, enfim. E para nós não deixarmos que as palavras que o outro diz a nosso respeito desçam ao nosso coração, firam o nosso coração e firam nossa alma. Por isso que nós precisamos ensinar para esta geração de adolescentes e pré-adolescentes, eles precisam ser fortes, valentes de verdade. Equilíbrio emocional, controle emocional. Ah, mas o outro está falando isso, está falando aquilo. Ele está falando do que o coração dele está cheio. E talvez é um grito, um pedido de socorro. E a melhor maneira de parar com isso é interromper o ciclo. E o ciclo não se interrompe, o ciclo de violência não se interrompe com mais violência. Não se interrompe também deixando a pessoa de lado, mas se interrompe mostrando para ela que aquilo que falaram dela, assim como o que ela fala de mim, diz muito mais sobre ela do que de mim. O que falaram dela diz muito mais sobre o que falaram do que sobre ela. Sobre quem falou do que sobre ela. Logo, ela não é o que falaram. E ela pode e é muito mais do que aquilo que falaram dela. Quando a pessoa entender isso, ela para de praticar o bullying. Quando ela entender que ela também foi vítima, ela para de praticar o bullying. Se ela não parar, e você for numa atitude corretiva, no sentido de lei, de punição, ela vai se sentir ainda mais instigada a praticar cada vez mais, porque aí agora ela tem uma justificativa. Lá, você fez isso comigo, agora que eu vou para cima mesmo. Então a gente precisa ter um cuidado e com amor e com a graça de Cristo ajudar as pessoas, porque as pessoas estão feridas. Nós vivemos em um ambiente de pessoas feridas e feridos ferem. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.